Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, que o Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história. Estamos aqui mais uma quarta-feira para esse culto de oração,
culto doutrinário, e nós vamos dar continuidade à palavra que pregamos no domingo passado, acerca de mente e coração, lá baseado em Filipenses 4, versículo 7. Mas antes eu gostaria de pedir a você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, é importante para nós, faça isso, passe para as pessoas, peçam para elas se inscrever no nosso canal. Nós estamos felizes porque atingimos mais do que a meta, mas quantas pessoas tiver no canal, melhor, porque a palavra de Deus vai ser propagada entre as pessoas. Uma vez inscrito no nosso canal, se você também puder, você pode tocar no sino que está aqui abaixo e receber as nossas notificações. Então toda a programação da igreja você será avisado antecipadamente, ok? Nós temos terça culto Manaim, que é um culto de oração, quarta-feira culto doutrinário, né, das quartas-feiras, quinta-feira Ministério da Família, falando também de famílias, e sexta-feira nosso estudo no livro de Apocalipse tem sido uma bênção, ok? Se você também gostar do vídeo, você dá um joinha aí, um legal pra gente, tá bom? Isso é importante. Comente e pode compartilhar também com os seus amigos e irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar antes de ler a palavra, e vamos dar continuidade à segunda parte, mente e coração, título desta mensagem. Pai Santo, Deus eterno, nós queremos te agradecer pelo seu amor, pelo teu cuidado, pela tua igreja, Senhor, que tem sido bênção e tem sido abençoadora, Pai. Ó Deus, nos guarda como meninas dos teus olhos, como diz a tua palavra, e nos livra de todo o mal, Senhor. Protege o teu povo, protege a tua igreja, e que possamos, ó Deus, cada dia mais estar buscando, ó Deus, do Senhor respostas, porque só em ti, Senhor, só no Senhor somos mais do que vencedores. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, querido irmão, lá em Filipenses 4, versículo 7, apenas o verso 7, Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre mente e coração, dando continuidade a esta palavra. No domingo nós falamos sobre lealdade dividida, né? E falamos sobre egoísmo ou egocentrismo, coisas que fazem a nossa mente ficar, Deus, vacilando, né? Nossa mente não tomar decisões, porque nossa mente muitas vezes está voltada para as coisas lá do mundo, e as coisas espirituais, elas são suplantadas. Eu quero dar continuidade dizendo que também o que provoca essa divisão na mente e coração é que a palavra nos diz de espírito irreconciliáveis, ou seja, um dos maiores inimigos da paz de espírito é um espírito amargo, um espírito com feridas internas, ou seja, tanto feridas reais como feridas imaginárias. Por meses e muitos anos, nunca as pessoas têm vivido esse ressentimento. Tem pessoas que vivem ressentimento de anos, de meses, de muito tempo, e abriga isso no seu coração, esse sentimento do passado. Tem muita gente que gosta de abrir o baú do passado e trazer as coisas do passado para a história do presente. Conta-se a história de que o presidente Bill Clinton e a sua esposa Hillary Clinton, eles eram amigos, conhecidos desde a faculdade, e um dia ele, voltando na cidade natal deles, né, eles moravam na mesma cidade, e ele passando no carro presidencial, ele viu um colega de infância na porta do açougue. Certamente ali era uma herança que ele continuou o trabalho do pai, e ele sabia que ela, quando jovem, adolescente, namorou com esse rapaz, e ele, para instigar o passado, trazer o passado, ele dentro do carro presidencial, ele diz: olha ali, Hillary, quem está? John, seu ex-namoradinho. Ele nem conhecia ela na época. Aí ele disse, para provocar ela, disse: olha, se você tivesse namorado com John e casasse com John, você seria mulher de açougueiro. Ela disse: não, se John tivesse casado comigo, ele seria o presidente dos Estados Unidos da América. Então tem gente que gosta de remoer o passado, trazer coisas que não interessam mais. Então esses espíritos, ou espírito irreconciliável, muitas vezes a gente vê dentro das pessoas na própria igreja. Jesus nos instruiu sobre esse problema, como resolver esse problema quando alguém peca contra nós. Lá em Mateus 18, versículos 15 e 17, diz o seguinte: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Mas se não ouvir, leva ele ainda contigo a um ou dois,
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Em verdade vos digo que todo aquele que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então Jesus diz que quando a gente tem esse tipo de pessoa, lida com esse tipo de pessoa, desse espírito irreconciliável, ou seja, que se zanga, que guarda no coração, Jesus diz: primeiramente eu tenho que ir contra essa pessoa, contra esse ofensor. E se ele me ouvir, a questão deve ser resolvida ali mesmo e deve se perdoar uns aos outros. Mas se ele recusar a lhe ouvir, você vai com um grupo de 2 ou 3 testemunhas. E se esse agressor ainda se recusar a ouvir, então falamos para a igreja o que está acontecendo. Mas se ele continuar ainda persistir, não ouvir, não perdoar e trazer isso à tona à igreja, a Bíblia diz que é para deixá-lo. Então, muitas vezes nós vemos pessoas assim, as pessoas que não se reconciliam, às vezes está até errada, mas a sua mente, o seu coração, mais uma vez, está balanceado, né? Ele tende mais para uma coisa, esquecendo a outra, ou vice-versa. E esse agressor, quando se recusa a ouvir a própria igreja, Jesus nos diz que é para trazer aos outros, e a gente precisa meditar sobre isso, a gente precisa meditar sobre esse assunto. Nós precisamos entender que isso não vem de Deus, isso não faz parte do reino de Deus. Então, se sua mente é dividida nessa questão de não se relacionar com ninguém, ou brigar com pessoas e não aceitar o perdão, tem alguma coisa errada entre você ou com você. Então, muito cuidado com isso, irmãos. Vamos ver a parábola do servo impiedoso, né? O texto diz que um homem devia a seu senhor uma quantia enorme de dinheiro. Está lá em Mateus 18, de 21 a 35. Como ele não podia pagar, né? O senhor dele, um homem amoroso, compassivo, o perdoou da dívida, diz o texto da palavra. O homem que se sentiu perdoado saiu, né? E em seguida encontrou alguém que lhe devia uma pequena quantia de dinheiro. Quando esse devedor pediu compreensão a ele, né, ele foi perdoado, está lá em Mateus 18, ele foi perdoado por uma dívida alta, mas alguém que lhe devia uma dívida pequena, foi pedir compreensão, foi pedir compaixão, e a Bíblia diz que aquele homem teve uma atitude de ódio, e mandou lançar aquele homem na prisão. Se a gente não perdoa aos homens de todo o coração, Deus também não nos perdoará. Então o cristão deve ter sim esse espírito de conciliação. Essas coisas, irmãos, a gente não precisa nem pensar. Alguém falou algo contra mim, depois se retratou, não precisa nem pensar 2 vezes. É chegar, e não precisa nem de testemunha, chegar e reconciliar e voltar de novo como tudo era antes. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse ódio não vem de Deus. Olha que ele é perdoado, e espera-se dele que ele, na mesma medida que foi perdoado, ele perdoe, mas ele faz totalmente ao contrário, manda que aquele que devia a ele seja encarcerado na prisão. Se não perdoarmos aos homens de todo o nosso coração, certamente Deus também não nos perdoará. Quando a pessoa diz, eu te perdoo, mas não vou esquecer, ela simplesmente está dizendo, eu não vou te perdoar. Eu não gosto dessa coisa de assim, eu perdoei fulano, mas eu não esqueço. Esquece, gente. Se você fizer um esforcinho, esquece. E esquecer aqui, não é esquecer no sentido de você olhar e der um 0 na sua mente. Não, você vai olhar para aquela pessoa, mas vai olhar com outros olhos. Toda vez, né? Eu tinha um amigo, que ele era menor do que eu em idade também, e aí no baba da escola, eu dei uma pegada nele, e ele disse, eu vou te pegar. E ele cresceu, ficou maior do que eu tenho 54 anos, certamente ele deve ter uns 49, 48, mas assim, quando eu tinha 28, por aí, ele podia ter uns 22, ele um dia veio me cobrar. Lembra que você lá no baba, quando a gente era menino, você me pegou e tal, tipo assim, me chamando para a briga. Eu digo, rapaz, aquilo já passou, tanto você mudou como eu mudei, você viveu em cima desse ódio o tempo todo. Não tem problema, se você quiser brigar comigo, você vai brigar só, porque eu não vou brigar com você.
E aí, para azar dele, né, os outros colegas também que já estavam na idade da gente, estavam chegando junto e disse: olha, se você vai bater nele, vai bater em todo mundo. Então tem gente que é assim, irreconciliável. Então quando você diz eu perdoo e não esqueço, você não perdoou. Mas quando você diz eu perdoo, também não significa que você esqueceu. Mas quando você olhar para aquela situação, você vai olhar com outros olhos. Você vai achar até graça daquilo. Você vai achar uma piada daquilo. Porque aquilo não é o norte do seu coração. Aquilo não está no seu coração mais. A lembrança vem porque somos máquina, né? Lembramos. Mas às vezes nem isso a gente lembra. Porque a gente é de Deus. A gente pertence a Deus. Jesus na cruz do Calvário disse a aquelas pessoas, e em alto bom som, né? Falando para Deus, é claro: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que faz. Então este homem não caracteriza o homem que perdoa, ou seja, é uma pessoa irreconciliável. Se não perdoarmos os homens, Deus também não nos perdoará. E aí eu fico pensando, né? Tem um ditado popular que diz assim: quando você enterrar o machado de guerra, esqueça onde está enterrado. O que é isso? Quando você perdoar alguém, esqueça. Jeremias diz que em relação a Deus e os meus pecados, diz assim: ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu, o Senhor, todavia, tornarei branco como a lã branca. Jogarei o seu pecado no mar do esquecimento. Então Deus, que é Deus, Ele diz para nós em sua palavra que Ele esquece, ou seja, quando Ele olha para nós, certamente Ele vai lembrar, mas Ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia. Jesus disse aos seus discípulos: qual de vós, um filho lhe pedir pão, né, e lhe dará pedra? Ninguém faz isso. Ou lhe pedir peixe e lhe dará uma serpente? Ou lhe pedir um ovo e dará um escorpião? O próprio Cristo diz: vós que sois homens maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então a gente tem esse cuidado, irmãos, nessa questão. Se não conseguirmos perdoar os outros, então não seremos capazes de receber o perdão que precisamos tão desesperadamente de Deus. Você está deixando seus inimigos roubar a sua mente? Você tem deixado esses inimigos dividir a sua mente? Você tem deixado o egoísmo dividir a sua mente? Você tem deixado o espírito irreconciliável, de não reconciliação, dividir a sua mente? A sua lealdade a Deus é dividida? Então, se você está classificado aqui dentro dessas características, você precisa repensar o Evangelho, você precisa repensar a sua vida espiritual, você precisa repensar o que você está fazendo aqui na terra. É muito difícil, eu sei que não é fácil. Reconciliação é uma coisa difícil, mas quando você centra a sua vida em Deus, quando você olha para Deus, quando você vê os seus pecados lá na cruz do Calvário, você precisa entender que é importante o perdão. Não coloque no seu coração o traço do mundo moderno, até porque o mundo jaz no maligno. Hoje a pessoa, ela mata a outra por causa de uma fechada no trânsito, ou por uma coisa besta. Eu já vi pessoas perderem a vida por conta de algo insignificante, porque as pessoas estão intolerantes em todos os sentidos falando, né? Volta e meia a gente vê os movimentos no Brasil que pregam sobre minorias, né? E apoiam minorias em um país tão desigual, né? Como o nosso. Essas pessoas ainda nos classificam pela cor, pela situação social, financeira. As pessoas são assim. Está cheio aí na internet de eventos sociais. Por exemplo, o sujeito apareceu em uma concessionária de luxo, de bermuda, sandália havaiana, de camiseta, para comprar um Porsche. E você vê o vendedor dizendo para ele assim: não, esse carro é caro. E ele diz assim: mas se eu quiser comprar, o cara diz: mas esse carro é caro, tipo assim, tu é pobre, você não vai comprar nada, né? As pessoas são assim. Jesus, quando olhava, ele olhava para a pessoa como um todo. Lembra da mulher cirofenícia? Jesus diz uma coisa para ela assim que era para sair dali correndo. Jesus diz: olha, não é bom tirar dos filhos e dar aos cães, porque na mentalidade judaica da época, quem não era judeu, quem não praticava os preceitos da Torá,
ou do Taná, eram classificados como cães. Aliás, essa palavra gentil, viu, irmão, é uma palavra politicamente correta para não chamar coisa pior, né, de pagão, miserável e tal, enfim, porque não pratica a palavra de Deus. Então, quando Jesus fala dos filhos, está falando dos judeus. E quando Jesus fala dos cachorrinhos, está falando dos não-judeus. Jesus usa esse argumento para ver a reação dela e para mostrar aos discípulos o quantos eles eram intolerantes. E ela diz assim: olha, não é bom tirar dos filhos e dar aos cães, aos cachorrinhos que estão debaixo da mesa. Aí ela diz uma coisa que mexe com o coração do mestre: eu sei, Senhor, é verdade, mas às vezes os cachorrinhos ficam embaixo da mesa dos seus senhores buscando a migalha. Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Até migalha que o Senhor me der, eu vou ser curado. Não precisa me dar todo não, basta migalha. E às vezes a gente está impedindo as pessoas por causa dessa coisa nossa, né? Ah, os muçulmanos não merecem ouvir de Jesus. Ah, os traficantes não merecem ouvir de Jesus. Ah, o pastor Décio pregou domingo falando sobre isso. Você está vendo aí como as pessoas estão vivendo? Eu me lembro que uma certa vez alguém disse assim: precisamos fazer um trabalho aqui na igreja sobre a obra social para ganhar pessoas. Mas a própria pessoa que falou não queria se envolver. Então olha como nós somos. E mente e coração é algo que a gente desassocia. Aliás, antes do século XVI isso não acontecia. Nós somos influenciados pelo judaísmo de tal forma que a gente não desassociava mente e coração. Mas depois, né, do advento chamado iluminismo, o homem dividiu-se em mente e coração. As pessoas estão vivendo momentos e para ela não importa. As pessoas estão se autoflagelando, as pessoas estão auto se mutilando, as pessoas estão auto se destruindo, porque não querem atrelar mente e coração. O judeu diz: do coração que procede as coisas. Claro que a gente lê aquilo como mente. Então, cuidado, irmãos, essas coisas estão lhe afastando de Deus, essas coisas estão lhe tirando da presença de Deus. É momento de você deixar Deus conduzir a sua vida. É momento de você deixar Deus conduzir e lhe direcionar para caminhos, né? Tem um hino que diz: há caminhos que para o homem parecem ser bom. Então, muitos caminhos aí se dizem bom, mas Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus é essa ponte de ligação que liga o homem pecador a Deus Santo. Então, cuidado, trabalhe isso. Não deixe que essas coisas invadam a sua mente. Não deixe que a ribalta, né, é uma expressão da mídia americana. A ribalta significa as luzes, as coisas que nos atraem. Nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que a nossa mente precisa estar cativa a Cristo. É difícil, sei, não é fácil. A gente não está 24 horas no altar, não está mesmo. Tem dia que a gente nem está no altar 1 hora, mas é importante fazer isso. Vivia no século XVI um povo chamado Irmãos Morávios. Eram os irmãos que não tinham denominação, eram pessoas muitas vezes fugidas de governos que os países não eram protestantes. E eles chegaram em uma localidade, na localidade de um conde chamado Conde Zinzendorf. Esse conde, ele tinha 5 anos quando Lutero morreu. E era um homem devoto a Deus, mas ele não tinha muita interação com Deus. Um dia ele passando por um local, viu um quadro chamado Ecce Homo, que é aquele quadro que as pessoas representam o Cristo, né? E quando você vai andando, parece que o olho vai lhe acompanhando, né? Uma pintura impressionista. E embaixo tinha uma coisa escrita assim: fiz grandes coisas por ti, o que tem feito para mim? E ele disse que naquele dia ele fez uma oração e disse: Senhor, eu tenho lhe amado ao longo de toda a minha vida. Ele é um proprietário de terra, conhecido, rico, Conde Zinzendorf. E ele disse: Senhor, eu tenho lhe amado por muitos anos, mas não tenho me sacrificado por ti. E quando ele fez essa oração, chegou lá 300 famílias perseguidas pelos países que adotaram o catolicismo e não o protestantismo, e se abrigou nas fazendas dele, nas terras dele. Ali surgiu um movimento chamado os Irmãos Morávios. Ali também se conta a história que durante 100 anos eles estavam em oração. Ou seja, cada dia tinha um casal no templo orando.
Isso foi passado de geração em geração, durou 100 anos isso. Esses irmãos moráveis, sabe o que eles faziam? Eles se vendiam como escravo para países que não conheciam a Cristo. Tem um quadro chamado A Mostra do Mundo, Mostragem do Mundo. É como se fosse o Cristo sentado em várias etnias. E dizem, eu nunca vi esse quadro não, mas dizem que se você botar um microscópiozinho assim, né, uma lente, você vê o nome das pessoas. Dizem, quem pintou aquilo disse que era o primeiro que eles ganharam para Cristo, ou seja, eles se vendiam como escravo para pregar o Evangelho. Então eram pessoas que não dividiam a mente do coração. Isso fez no mundo todo. Esses irmãos que influenciam John Wesley, né? Diz que John Wesley, né, um dos homens, um grande avivador do século XVIII, ele e o irmão Carlos Wesley, por sinal, compôs 3.000 hinos. Então Wesley estava em um navio e o barco, né, o navio balançando, naufragando, tinha um povo no meio do navio cantando e louvando a Deus. E diz que ele falou assim: bom, eles são crentes, eu também são, mas tem uma coisa diferente entre mim e eles. Quando ele se aproximou para identificar quem eram as famílias de moráveis que estavam indo para um país pregar o Evangelho, morar lá, viver lá. Eles iam para morar e viver lá e pregar o Evangelho. E aí Wesley, já conhecido pastor John Wesley, criador do movimento da igreja metodista hoje, disse que ele disse: vocês não estão preocupados não, o navio vai naufragar e ele está aqui e vocês estão cantando. Ele disse: nós estamos cantando porque se morrermos aqui temos certeza para onde vamos. E o Senhor, e ele já pastor John Wesley, ele volta para a Inglaterra e aí estoura o avivamento de missões no mundo todo, porque mente e coração não pode ser dividida. Então, irmãos, que possamos ter esta mente, este coração voltado para Deus. Quem nos guia, quem nos leva, quem nos acompanha é Cristo, é Ele que é Senhor das nossas vidas. Então, quando você tiver qualquer dúvida na sua vida, retorne na sua mente, aprenda que a palavra de Deus diz lá em Laodiceia: olha aonde você caiu, arrepende-te e volta. Não há mal que dure para sempre. Deus está disposto a te abençoar, a guardar a sua vida, mas você precisa entender que há uma força, uma guerra de braço muito grande entre nós cristãos e o mundo, e muitas vezes o mundo tem saído vencedor. Hoje eu estava indo para um lugar e alguém disse assim: está lembrando dessa pessoa? Passou uma mulher, uma moça, não lembro, se eu não lembro, foi criada lá na igreja, com um copo de cerveja na mão, né? E a pessoa começou a me contar que essa pessoa não é criada na igreja, ou vinha para a igreja. Então, às vezes, a luz do mundo é muito mais forte. Que tenhamos forças para pregar o Evangelho do Reino, que tenhamos força para ensinar as pessoas que mente e coração, na visão bíblica, elas não desassociam, ou seja, é associadas, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Que Deus lhe abençoe, querido irmão, amado irmão, em nome de Jesus. Eu quero orar, encerrando o culto desta noite, agradecido a Deus por você estar conosco nessa segunda parte desta mensagem. Pai Santo, Deus eterno, queremos te agradecer pela tua palavra e pelo aquilo que ela representa para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a dar voos espirituais e de crescimento. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos ensina na tua palavra que o Senhor nos guardará, nos protegerá, e que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo a Cristo, entendendo que é dele que recebemos a resposta certa, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Abençoa teu povo, abençoa a Igreja Batista Jerusalém, guarda os teus filhos, livra do mal, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, fiquem em paz, tá bom? E um abraço, em nome de Jesus.